Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Hoje, dia 8/9, a nossa aula será sobre conexão Grécia-Brasil. Nós começamos a nossa apostila falando sobre Eurípides. Eurípides foi um dos dramaturgos gregos mais conhecidos e ficou famoso por escrever peças teatrais, muitas peças teatrais. Juntamente com o Sófocles, com o Ésquilo e com Aristófanes, ele produziu mais de 88 peças, 19 foram preservadas. E o amigo Sófocles disse que eu represento os homens como devem ser, Eurípides representa como eles são. Ou seja, Eurípides fazia uma leitura real de seus personagens. E também falamos aqui sobre uma grande atriz brasileira chamada Bibi Ferreira. A Bibi Ferreira interpretou a peça escrita por Chico Buarque e pelo Paulo Pontes em 1975, que foi uma adaptação da tragédia Medéia, e o nome da peça é Gota d'Água. Ela conta a história da Medéia, que no final se vinga de Jasão matando os próprios filhos. Seria uma coisa um pouco trágica, né? Uma história bem trágica e bem característica do teatro grego. Falamos também no Orfeu da Conceição. Foi uma peça escrita pelo Vinícius de Moraes e que mais tarde deu origem ao filme Orfeu Negro, contando a história do Orfeu. Também um personagem aí dos gregos. Falamos sobre os lugares no teatro. Os gregos construíam os seus teatros de acordo com o terreno em que estavam. Utilizavam o declive do terreno para a construção de seus teatros, aproveitando para construir as arquibancadas e deixar o palco lá embaixo. Como naquela época não existiam aparelhos eletrônicos, não existiam microfones, os gregos eram peritos em tratarem a acústica do local e fazerem com que a pessoa que estivesse na arquibancada bem de cima ouvisse da mesma forma os atores que estavam sentados lá embaixo. Aquelas pessoas que estavam sentadas perto do palco ouviam tão bem quanto aquele que estava sentado nas arquibancadas, na última arquibancada. Foi uma forma de construção inteligente para aproveitamento da acústica do local. O palco do teatro que fica embaixo, ele tem o coro, a orquestra, os atores, o esquênio e o prosquênio, que são locais onde ficam o coro e a orquestra, que eram características do teatro grego, onde tinha também o corifeu, que fazia a intermediação do diálogo do coro com os atores, o prosquênio, onde ficavam onde ficava os cenários a serem utilizados na peça, e também atrás do palco, onde ficavam os atores. Essa aí é uma forma de construção bem característica deles. Vimos também sobre as máscaras gregas, uma máscara feita de pedra, de mármore, e outra máscara feita em terracota, que é uma cerâmica de baixa temperatura. Ela não tem um cozimento completo, permitindo que ela fique um pouco mais leve do que a cerâmica normal, do que aquela cerâmica que é da mesma, a mesma textura e o mesmo peso dos tijolos. Então, ela fica um pouquinho mais leve. Os atores utilizavam a máscara e um mesmo ator poderia fazer mais de um papel em uma mesma peça de teatro, somente trocando as máscaras, utilizando as máscaras
para diferenciar os personagens. Falamos também em Teseu e na história do Teseu, que luta contra o Minotauro na ilha de Creta, e que ele enfrenta o labirinto, ele entra no labirinto, leva um fio de linha de um novelo para conseguir voltar depois através desse fio de linha. E ele luta com o Minotauro utilizando uma espada e mata o Minotauro. É uma história característica também grega e que faz parte de tudo aquilo que a gente está estudando sobre a antiga Grécia. Falamos na comédia, na tragédia, nos dramaturgos e em Tespes também. E Tespes foi o primeiro ator, considerado o primeiro ator, aquele que levou o diálogo para o teatro, e que é uma das coisas mais importantes do teatro e que pessoas do mundo todo apreciam até hoje. Em nossa aula prática, tivemos hoje o desenho de... já havíamos feito o cabelo dos mangás, hoje fizemos o rosto do mangá, utilizando o desenho dos cabelos que já havíamos feito. Nossa aula foi isso, pessoal. Muito obrigada e um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.